Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da Ivem, referente aos resultados do primeiro trimestre. Estão presentes conosco hoje os senhores Leandro Melnick, Daniel Mattoni, Tiago Krau e Marcelo Moraes. E informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Ivem, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Daniel Mattoni, CFO e diretor de Relações com Investidores. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, eu sou Daniel Mattoni e conforme foi anunciado no início de abril, o Carlos, a partir do dia 2 de maio desse ano, assumiu como CFO da Melnick e eu assumi como CFO da Ivem. Eu já estou na Ivem há quase 10 anos e é com muito orgulho que eu assumo esse novo papel. Bom, indo para a pauta do dia, eu vou apresentar os resultados da Ivem no primeiro trimestre de 2022. Bom, começando pelos lançamentos, no slide 3, nós lançamos no trimestre 5 empreendimentos, 2 em São Paulo e 3 no Rio Grande do Sul, totalizando 778 milhões, sendo 405 milhões o percentual Ivem. Nesse trimestre, 52% dos empreendimentos são da alta renda, 33% no segmento residencial econômico, 8% de compactos e 7% de loteamentos, conforme apresentado no gráfico Pizza. No próximo slide, apresentamos os projetos lançados em São Paulo. O Modo Butantã, no segmento econômico, está com 30% vendido, e o Gol Portugal, no bairro do Brooklyn, 100% vendido. Esses dados atualizados até abril. No slide 5, apresentamos a performance de vendas. A VCO de lançamentos no primeiro trimestre foi saudável em 28%, conforme apresentado no gráfico ao lado esquerdo do slide. Já a VCO de estoque remanescente foi um pouco mais baixa, em 5%. Isso devido ao impacto negativo da terceira onda do Covid no mês de janeiro e fevereiro desse ano. Mas é bem importante ressaltar a redução consistente no volume de distratos, que reduziu 27% nominalmente em relação ao primeiro trimestre de 2021. E nós estamos com um dos menores percentuais de inadimplência na nossa carteira de clientes, apresentado no gráfico do lado direito da página. No slide seguinte, apresentamos as entregas. Nós entregamos neste trimestre 3 empreendimentos, sendo Facto Paulista em São Paulo, com VGV de 215 milhões, e 2 no Rio Grande do Sul, com VGV total de 98 milhões. Aí algumas fotos dos empreendimentos. No slide 7, abrimos o nosso estoque. Nós estamos com um estoque total de 2,8 bilhões, sendo que apenas 12% desse estoque está concluído. Do estoque em construção, 80% serão entregues a partir de 2023, e, portanto, nós teremos um prazo adequado para buscar capturar o melhor preço possível de metro quadrado sobre o nosso produto. Das entregas que realizaremos em 2022, 79% já está vendido, conforme apresentado no gráfico de barras na parte inferior à direita do slide. Passando para o banco de terrenos, no slide 8, nós temos hoje 5,8 bilhões em Land Bank, no percentual Ivem, compostos por 55 terrenos localizados essencialmente nos bairros mais nobres das cidades de São Paulo e Porto Alegre. No slide 9, apresentamos nossa estrutura de capital. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de apenas 390 milhões e uma posição de caixa de 890 milhões, representando um caixa líquido de 501 milhões ou 19% do patrimônio líquido consolidado, demonstrado na tabela do lado esquerdo do slide. No trimestre, nós consumimos 127 milhões de caixa operacional, basicamente reflexo do pagamento em caixa na aquisição de novos terrenos. No slide 10, então, nós apresentamos o nosso resultado. A nossa receita líquida do trimestre totalizou 460 milhões, uma redução de 19% em relação à média dos últimos 4 trimestres, principalmente em função
do menor desempenho das vendas. Entregamos um lucro bruto de 115 milhões, potencializado negativamente pela redução pontual da margem bruta nesse trimestre, em função da necessidade de reforço da estrutura na fundação do empreendimento Modo Pompeia, que foi lançado no segundo trimestre de 2021, e foi necessário para atender a construção e a coexistência com a obra do metrô ao lado do empreendimento. Com isso, o nosso lucro líquido no trimestre foi de 15 milhões, representando uma margem líquida de 10%. E nesse trimestre, nós vamos voltar a apresentar as iniciativas ESG da Ivem. É importante dizer que a gente tem muito orgulho de ser os pioneiros no setor em práticas ESG. Tais práticas têm por objetivo manter a busca pela perenidade do negócio, alinhando a visão das pessoas e seu impacto social, a conscientização ambiental das atividades que se estendem aos empreendimentos construídos e seu respectivo entorno, bem como o estabelecimento de regras de governança que demonstram transparência na tomada de decisões. No pilar ambiental, no slide 12, destacamos nossos canteiros, onde implementamos rotinas sustentáveis por meio de adoção de materiais reaproveitáveis, sistemas padronizados, onde priorizamos o consumo consciente de água, energia, recursos renováveis e a correta gestão de resíduos efluentes. Hoje, 98% dos resíduos gerados pelas obras são reaproveitados. Através da logística reversa, devolvemos à origem o equivalente ao volume de uma piscina olímpica em sucatas, materiais e embalagens. E no slide 13, todas as obras entregues em 2021 tiveram a neutralização de carbono, e vamos manter essa diretriz para os próximos anos. Nosso inventário é certificado, garantindo transparência e credibilidade. Fomos a primeira empresa do setor a realizar inventário de carbono, processo que começou em 2008. No próximo slide, no pilar social, desenvolvemos também a ferramenta Problema Zero, que busca identificar e solucionar necessidades de ajustes no pós-entrega e incorporar essas mudanças aos novos projetos, aprimorando constantemente nossas práticas construtivas e entregando um produto cada vez mais inovador. No slide 15, apresentamos destaques do pilar Governança Corporativa, onde reafirmamos nosso compromisso com um sistema sólido e transparente, alinhado às melhores práticas exigidas no novo mercado, e implementando os comitês de pessoas, partes relacionadas, auditoria e financeiro. Por fim, convido a todos a acessarem através do QR Code o relatório anual contendo nossos indicadores de sustentabilidade e mais detalhes da nossa jornada ESG. Na seção de perguntas e respostas, fiquem à vontade para explorar um pouco mais esse tema. Com isso, passo agora a palavra para o Leandro, CEO da Ivem. Muito obrigado. Bom dia. O primeiro trimestre de 2022 apresentou uma situação macroeconômica desafiadora. Os meses de janeiro e fevereiro, além da sazonalidade natural, foram atingidos pela Omicron, baixando a atividade comercial. Em março, ocorreu uma boa recuperação de mercado que possibilitou a empresa realizar 5 lançamentos, com VGV total de 777 milhões e 405 milhões partível. Os lançamentos tiveram uma boa performance comercial, com destaque ao projeto Gol Portugal, que vendeu 100% das unidades no lançamento. Um outro ponto relevante é que, apesar da pressão inflacionária, estamos com os orçamentos de obra totalmente sob controle e a carteira de recebíveis com baixa inadimplência. Esse cenário, junto com a solidez financeira da Ivem e a qualidade do nosso land bank, nos deixa em uma condição positiva para esse momento de instabilidade. Com muita satisfação, eu também gostaria de salientar que divulgamos nesse ano o nosso 10º relatório de sustentabilidade. Iniciamos a divulgação do relatório em 2008 e, desde então, há 16 anos, estamos evoluindo nossas rotinas sustentáveis nos canteiros de obra, no desenvolvimento de nossos produtos, assim como valorizando nossos trabalhadores e colaboradores. O nosso relatório reforça o compromisso da empresa com a prática do conceito ESG em toda a companhia. Por fim, reforço que estamos preparados para uma safra de bons lançamentos, devido à qualidade de nosso banco de terrenos e os produtos que estamos desenvolvendo. Então, gostaria de passar agora para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá e você deverá clicar em desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QIA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta.
As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente por texto. Nossa primeira pergunta vem de Igor Altero, da XP. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Ok, Igor, estamos te ouvindo bem. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira é com relação ao modo Pompeia, entender qual o valor que vocês tiveram, qual o efeito, o valor de efeito aí que vocês tiveram devido ao reforço estrutural, né? Que eu imagino que seja um one-off aqui. E o segundo ponto é como é que está a cabeça de vocês com relação à dinâmica aí de evolução dos lançamentos, né? Se a estratégia de vocês é acelerar um pouco mais aí no segundo trimestre para pegar esse ambiente pré-eleição, como é que está a cabeça de vocês, né? E como que isso deve se traduzir no ano de lançamentos em 2022. Obrigado. Oi, Igor, que é o Leandro, eu vou responder aqui as perguntas. Bom, em relação ao modo Pompeia, nós fizemos um aumento de orçamento de forma conservadora de 25 milhões de custo na obra. Nesse trimestre foi reconhecido devido ao fato, né, de, ao termos reparado e deparado com a situação do que a linha do metrô Uni, da concessionária Uni, né, a linha 6 laranja passa embaixo do canteiro de obra. Isso ocorreu depois que a obra estava com o projeto aprovado, com o alvará de execução emitido. Então, ao se deparar com essa situação, nós fizemos a construção conjunta com a concessionária de uma solução técnica que permitisse a coexistência dos dois projetos, né, do empreendimento Modo Pompeia e da linha de metrô, a partir de um acordo que foi firmado. Então, hoje, esse acordo está estruturado, a solução técnica está demandada. E por que eu coloquei que foi de forma conservadora? Porque, no nosso entendimento, né, com clareza, a responsabilidade por esse aumento de custo não é da empresa, por se tratar aí de uma indenização, de uma desapropriação indireta, né? O terreno, ao ser alvo de uma linha de metrô, ele ou deve ser desapropriado ou, de forma indireta, a responsabilidade, então, é de quem vai fazer a concessão ou, enfim, de outras partes que não a incorporadora ou o proprietário do terreno. Mas, de toda forma, como esse custo ele vai ocorrer, nós impactamos em custo de obra em 25 milhões. Em orçamento de obra, o que na contabilidade nesse trimestre representa em torno de 10 milhões do resultado. O outro tema dos lançamentos, nós estamos, né, acho que colhendo uns frutos de ter enxergado com alguma antecedência que esse cenário macroeconômico de fato era provável, que nós estamos vendo hoje. Então, nós já posicionamos há um tempo atrás os nossos lançamentos na média alta renda, né? Esse próprio trimestre já tem um peso significativo na alta renda, e em produtos muito diferenciados, né? Em produtos com grande capacidade de infraestrutura, em regiões nobres de desejo de consumo em São Paulo. Então, a gente está vendo que a performance desses lançamentos continuam boas, né? Porque acho que são produtos mais resilientes. Como os lançamentos vêm tendo uma performance saudável de venda, nós estamos continuando com o nosso planejamento. Então, nos próximos trimestres, nós estamos analisando semana a semana, trimestre a trimestre, o desempenho do mercado, mas estamos hoje com a leitura que nós vamos conseguir manter o nosso planejamento de lançamento, de novo, até sendo redundante, devido à qualidade e à tipologia dos produtos desenvolvidos. Claro que, com o dinamismo que a economia está, essa leitura ela pode alterar devido aí aos próximos meses, devido a como as coisas vão ocorrer. Tá ótimo, bem claro. Obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer aqui também uma pergunta em relação mais aos terrenos aqui, né, que vocês até falaram aqui no release de uma aquisição de terreno em caixa. Então, eu queria entender mais assim, primeiro, vamos dizer assim, se mudou
um pouco aí talvez o mercado de terrenos, vocês estão vendo algum tipo de oportunidade melhor, e até quando a gente olha, vamos dizer assim, esse movimento, né, de ponderar, né, se está melhor comprar em permuta ou em caixa, como é que vocês estão enxergando agora vamos dizer assim, o que está melhor, o que está mais atraente, e até entender um pouco para esse ano, se vocês têm aí no pipeline fazer muita aquisição de terreno, ou se, vamos dizer assim, nesse cenário um pouco mais desafiador, o Land Bank já está de um tamanho ajustado aí para eventualmente um volume um pouco menor de lançamento. Obrigado. Oi, Cambaúva, Leandro aqui de novo. Eu vou começar a resposta do final da tua última colocação, porque eu acho que ela é estrutura racional. A gente tem um bom land bank em termos de dimensões, de volume, né, pelo que a gente planeja lançar, mas a gente está sempre muito ativo, como a Even sempre, né, esteve e atentos a oportunidades de negócio. A gente está passando pelo momento interessante nesse ponto, porque a dificuldade de compra de terreno hoje ela está maior não pelo próprio custo do terreno, mas para fechar a conta numa viabilidade, como o custo de obra subiu muito, a composição do custo de terreno mais o custo de obra está dificultando a conta do todo do empreendimento dentro dos preços de venda que a gente consegue praticar, desculpa. Dizendo isso, eu já coloco que a gente entende que, e está enxergando que a compra do terreno de forma pura, ela apresenta, eventualmente, algumas oportunidades nesse momento. E dentro da nossa estratégia de posicionar a empresa em produtos de um VGV significativo nos bairros mais nobres, né, da cidade de São Paulo, que eles são mais resilientes, a gente está, assim, conseguindo desenvolver uma boa prospecção de terrenos e estamos aumentando o land bank conforme a gente enxerga essa condição, essa oportunidade de construir um land bank muito, muito qualificado. A questão de ser permuta ou ser compra em dinheiro, a gente segue com a mesma estratégia que a Even teve, né, de solidez absoluta no caixa e priorizando eventualmente as compras em permuta, mas isso ele é uma estratégia que é um balanço da própria posição de caixa da companhia. Então, eventualmente, alguns terrenos a gente adquire, né, com caixa. Nós temos uma ferramenta bastante específica de pós-aquisição fazer alguma estruturação financeira. Então, às vezes, a gente compra o terreno em caixa, usando a capacidade financeira da empresa para, posteriormente, fazer uma operação de permuta em condições favoráveis para a empresa, o que é diferente de uma empresa que, né, não possui o caixa. Às vezes, a única formatação de compra do terreno é em permuta e estrutura uma permuta que não é a mais saudável. Então, nesse trimestre, por exemplo, compramos um terreno em São Paulo importante, na Rua Manuel da Nóbrega, que foi de consumo significativo e de caixa, mas estamos nessa estratégia. Tentando resumir, que a resposta foi longa, nós estamos conseguindo ver oportunidades de aumentar o land bank, então, de forma bem interessante nas regiões nobres, e não estamos perdendo essas oportunidades, porque, como a gente sabe, não é fácil construir um land bank qualificado em São Paulo. Tá ótimo, Leandro, obrigado. Só um follow-up rápido, assim, esses terrenos, vamos dizer assim, mais premium, assim, que normalmente são bem disputados, e em geral a compra também é em cash, assim, você tem de alguma maneira visto também um pouco menos de competição por esse tipo de terreno, ou assim, meio que não mudou muito, não? Eu acho que sim, tem uma competição, assim, achei que continua, né, competitiva, esses terrenos sempre foram competitivos. Tem momentos que as empresas estão mais agressivas, ou seja, a competição ela sempre existe, mas o grau de agressividade altera. Eu acho que hoje estou vendo o mercado, via de regra, assim, né, preocupado, conservador, então talvez com menos apetite à tomada de risco, mas na casualidade da Even, daí nós temos e continua sendo eficiente aquela estratégia que eu já comentei da compra dos lotes de forma individual, e a montagem dos terrenos são muito lentas. Então, nós temos terrenos que não estão no mercado. A gente vai comprando
os lotes de forma a construir terrenos que não estão sendo ofertados, então a gente realmente consegue driblar, na maioria dos casos, concorrência direta. A gente não é tão competitivo numa gleba já montada, com inúmeros lotes, com outras empresas que às vezes são mais agressivas que a companhia, e para sair desse formato a gente tem aquisições, às vezes que demoram 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, de 20, 25 lotes, e a gente tenta construir terrenos que não estão pré-formatados, portanto, eles não são alvos de uma concorrência tão agressiva. Tá ótimo. Obrigado. Bom dia. Obrigado. A próxima pergunta vem de Fanny Orene, do Santander. Bom dia a todos. Pessoal, minha pergunta é bem rápida. Eu só queria entender como vocês estão vendo a demanda por estúdios no cenário atual, né, de juros bem elevados. É isso, obrigada. Oi, Fanny, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante, porque eu acho que o ponto central é fazer uma interpretação de estúdios dentro das regiões que têm, de fato, vocação para o produto, ou quando o produto ele é criado por uma necessidade de plano diretor. Então, passando por aí, eu vou explicar qual é a nossa leitura. A gente vê que, devido ao plano diretor, às vezes tem muitos projetos com estúdios em regiões que não têm vocação alguma. E isso é, no nosso ponto de vista, perigoso, porque às vezes é uma venda num momento que o mercado está aquecido, pode ocorrer, mas depois, no ciclo longo aí de construção e entrega, pode até ter algum tipo de ruído. Em contrapartida, é um mercado que ele é aquecido, ele é existente, ele é real, ele é residencial, né? Ele é diferente do que existiu em outras ondas passadas no comercial, em regiões que, de fato, têm vocação e produtos que são desenhados de forma apropriada. Então, se a gente olhar o estúdio de uma forma única, eu acho que a gente pode ter uma interpretação equivocada, porque ele tem que ser dividido com clareza em produtos que as regiões têm a vocação e produtos que foram concebidos por uma questão de plano diretor, quase que o incorporador foi obrigado a conceber aquele produto, mesmo não entendendo que é a melhor região. Então, acho que quando tu segrega esses dois patamares, tu vê uma coisa muito interessante. Tu vê lançamentos em São Paulo, e aí eu destaquei o Gol Portugal no Brooklyn, que a gente lançou agora com 100% de vendas, assim, uma velocidade impressionantemente alta, e vendas consistentes, e tu vê outros lançamentos com muita dificuldade. Aí tu mas é o mesmo produto, é estúdio, mas são produtos. O estúdio tem que estar dentro de uma característica, né, de acessibilidade, próximos a metrô, com um projeto concebido muito adequado, porque como tem muito lançamento, não adianta lançar o projeto desadequado às condições reais de consumo pelo usuário. Então, essa é a nossa leitura. Maravilha, muito obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta levantar a mão ou enviar via texto através do ícone QIA. A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan. Opa, bom dia. Duas perguntas. A primeira, enfim, se a gente olhar o nível de margem bruta de vocês, enfim, excluindo aí esses one-offs que acabaram acontecendo dentro do primeiro TRI, enfim, algumas despesas extraordinárias, se faz sentido a gente pensar que sua margem daqui para frente seria nesse nível ajustado por one-offs, ou se vocês acham que tem mais pressão de custo para vir aí, de repente, ao longo do resto do ano. E a segunda pergunta é como é que vocês estão vendo a velocidade de vendas aí para o resto do ano, enfim, de repente, vocês falaram na pergunta dos lançamentos, né? Até agora está vendendo muito bem, o nível de lançamentos está mantido, mas se vocês, né, dentro desse plano de vocês para o ano cheio, a expectativa é de uma segunda metade do ano talvez um pouco mais difícil ou não? São esses dois pontos, gente. Obrigado.
Tudo bom, Marcelo? Daniel falando aqui. Eu vou responder a tua primeira pergunta sobre a margem. Então, conforme a gente falou, tu viu que a nossa margem nesse TRI ficou um pouco abaixo, mas foi muito focado nesses one-offs que a gente já explicou para vocês, e a nossa tendência e perspectiva para o ano é de retornar aos patamares da nossa margem bruta que a gente vem tendo, então nenhuma expectativa de redução. Nossa estrutura de custo, nossa engenharia é muito forte, a gente tem processos e controles super rígidos, provados aí ao longo de muitos anos, então a gente não tem expectativa nenhuma de incremento de custo além do que já está passando pelo balanço. Então a gente está muito confiante que foi um TRI muito pontual. Em relação, Mota, ao segundo tema, eu vejo assim, o segundo semestre, vou começar com uma visão macroeconômica, eu acho que ele pode ser até um pouco mais impactado, né, na economia real pelo aumento de juros que tem um delay, né, até chegar no consumidor. Então, uma visão geral, ampla, eu acho que ele pode ser um pouco mais impactado. Claro que tem todas as instabilidades de humor devido às questões eleitorais, pré-eleitorais e também internacionais. O que, misturando agora com a questão dos nossos projetos em si, eu acho que depende muito também da qualidade do projeto e da tipologia do segmento, como isso vai impactar. É interessante quando tu vê o mercado de São Paulo, tu vê momentos que todos os empreendimentos vendem, tu vê momentos que nenhum empreendimento vende, tu vê momentos que a gente está vendo hoje, olhando assim, os lançamentos da cidade, que a gente acompanha, obviamente, com lupa, aí, que é o nosso dia a dia, alguns indo muito bem e outros indo com grandes dificuldades. Então, a gente está realmente entendendo que existe espaço para bons lançamentos, para alguns segmentos específicos, para alguns bairros específicos, outros têm segmentos e bairros muito concorridos, então é um cenário de cautela e de empreendimentos, vamos dizer assim, para muita visão de conhecer o mercado como um todo. Os nossos land bank, os nossos produtos, na nossa visão, já foram construídos com esse racional, porque a gente antevia com clareza um cenário mais difícil. Então, a gente está confiante que os nossos produtos vão ter uma boa absorção. Bom, a continuidade do número total de lançamento do ano, a gente não sabe, por óbvio, mas um dos benefícios do nosso setor, né, tem tantas características, algumas negativas, outras positivas. Uma das positivas é que a gente lança um por um, não precisa lançar em série. Então, a gente vem observando, vem analisando, a gente tem agora mais alguns lançamentos importantes agora para acontecer no segundo TRI, e se a gente continuar tendo uma boa absorção, a gente vai seguindo, porque a gente está entendendo que os lançamentos qualificados estão conseguindo, inclusive, reputar a recomposição total aí, ou parcial do NCC, que é uma coisa que a média dos lançamentos não estão conseguindo. Também é verdade que a gente não busca já há algum tempo, que o mercado buscava no passado, o lançamento com uma performance de venda de 70%, 100% vendido. O Gol Portugal, que eu comentei hoje, foi uma boa, feliz coincidência. Mas dentro da nossa curva de vendas planejada, a gente já está bem satisfeito. Dito isso, a gente então assim, segue com o plano de lançamentos para o ano, devido à qualidade dos produtos, e não temos um compromisso e nenhuma interno, né, nada que nos coloque com a necessidade de fazer algum guidance interno. Vamos analisando lançamento por lançamento. Perfeito, muito obrigado. Lembrando, mais uma vez, que para fazer perguntas, basta levantar a mão ou enviar via texto através do ícone QIA. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de QIA. Gostaria de passar a palavra ao Leandro Melnick para as considerações finais. Só gostaria de agradecer a todos pela presença, pelas perguntas. Um bom dia para todo mundo. O webinar da Ivem está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.